Fala galera do canal Amor e Paz, estamos de volta aqui para fazer um vídeo bacana, interessante para que vocês possam refletir sobre pequenas passagens bíblicas aqui do dia a dia, para que você possa fazer analogia no seu dia, o que você vai pensar, da forma que você vai conduzir a sua vida, tá bom? Eu espero que os vídeos tenham agradado a vocês aí de uma forma maior, que vocês tenham compreendido realmente a palavra de Deus e que, na verdade, você possa ter mais fé e mais caridade pelo seu povo, pelo seu próximo, porque a fé sem a caridade ela não é nada. Como diz na Bíblia, né? A gente tem que dividir o pão, né? Jesus dizia isso. Dividir o pão, porque muitas das vezes a divisão do pão faz com que você agregue mais irmãos próximos de vocês e juntos possam vencer uma batalha muito maior. Então, assim, a caridade sem a fé e a fé sem a caridade não são nada, tá? Eu vou ler uma pequena passagem bíblica aqui, mas antes eu quero pedir a você que está chegando agora no canal, que se inscreva, que compartilhe com quem está precisando ouvir uma palavra do Senhor. Aqui no nosso canal, você pode ver que tem vários vídeos falando sobre várias situações e dando exemplo sobre questões da vida humana, de como conduzir, de como caminhar, de entender o que Deus está querendo conosco aqui nessa terra, tá bom? Então, assim, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, chegue aqui no nosso canal, compartilhe conosco aqui na descrição, coloque o que você se interessou, se você gostou, né, o que você pensa da sua vida, o que você quer com o seu futuro, os seus problemas, quais são, né? A gente pode ajudar da melhor forma possível, tá legal? Eu vou ler aqui a passagem bíblica, tá? Se vocês quiserem me acompanhar, eu estou com a Bíblia King James aqui, como todo mundo sabe, eu coloco ela como uma Bíblia em eleição em termos e base de estudo, tá? Mas eu sei que uma Bíblia dessa não é tão barata assim, talvez não seja acessível para você. Você pode usar qualquer Bíblia que você tenha na sua casa, sem problema nenhum. Elas têm os mesmos conhecimentos e conceitos que essa daqui tem. A única diferença é que essa daqui é mais explicada, tá bom? Você pode acompanhar pela sua aí. Nós estamos aqui em Jeremias 15:8, tá? Jeremias 15:8. Olha que passagem interessante. O Senhor não se arrependerá. Olha só, o Senhor não se arrependerá, tá? Então, aí Jeremias diz assim, tá? Então disse-me o Senhor, Jeremias dizendo para ele, tá? Dizendo para a gente, né? Disse-me o Senhor, ainda que Moisés e Samuel, essa é a palavra de Deus, tá? Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, tá? Isso é Deus falando. Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, Deus, tá? Ainda assim, minha mente não poderia estar a favor desse povo. Ainda assim, minha mente não poderia estar a favor desse povo. Bom, vamos lá. O que Deus está querendo dizer com essa passagem e o que Jeremias está querendo dizer com essa afirmação de Deus para com ele, né? Deus manda vários profetas ao planeta Terra. A maioria deles não conseguem unir o povo do Senhor, né? A maioria não consegue unificar, não consegue fazer com que aquele povo tenha a verdadeira fé que muitos tiveram, como Davi e muitos outros que passaram, né? Muitos se perderam pelo longo do caminho, como aí a gente fala sobre o filho de Davi, né? Salomão. Salomão veio com um propósito e foi muito inteligente, pediu a Deus só sabedoria, que através da sabedoria ele poderia conquistar muitas coisas. Mas foi um homem de muitas mulheres, né? A história aí fala que Salomão teve para mais de 800 mulheres. Então, assim, ele errou e pecou diante da necessidade material humana e perante a Deus, tá? E então Deus observa que diante dos enviados dele, desses missionários, né? Que tanto ele quis que eles fizessem o bem e pudessem agregar e unir o povo do Senhor, a grande maioria não conseguiu resolver esse problema, né? A gente vê que Moisés, né? Moisés, que foi um cara fervoroso, um cara na fé em Deus ali, do início ao fim, né? Moisés não se rendeu. Então, assim, mesmo ainda isso,
Moisés retira o povo de Deus do Egito, né, passa por tudo que passou, e no final esse mesmo povo ainda cria lá um bezerro de ouro para adorar, deixando de adorar o Senhor, o verdadeiro Deus dos céus, o verdadeiro Rei dos Reis. Então, assim, é muito complicado quando a gente fala pela gente, é fácil, mas quando a gente fala pelo outro é difícil. Porque, por exemplo, eu tenho a minha formação intelectual e moral, eu sei o que é certo e sei o que é errado. Mesmo diante disso tudo, eu ainda cometo erros, né? Imagine aquela pessoa que não tem um conhecimento da questão espiritual diante das religiões, aquela pessoa que não está realmente ali com a fé em Cristo, porque na verdade, na sua grande maioria, você não precisa estar dentro de uma igreja para você ter fé, né? Eu vou colocar até de um modo geral, seja qualquer fé que seja, né? Se a pessoa não tem uma fé, se a pessoa não está alicerçada na palavra de Deus, ela fica vulnerável ao mundo. E quando ela fica vulnerável ao mundo, ela toma decisões sem saber se aquilo que ela está fazendo está certo ou está errado, na maioria das vezes. E muitas das vezes, quando ela vai acordar para a realidade humana, o tempo já passou e ela já cometeu aquele pecado, né? Então, quando Deus fala sobre isso aqui, minha mente não poderia estar a favor desse povo, porque Deus é totalmente contra, porque o povo está indo de contra aos mandamentos que ele deixou na mão de Moisés, né? O povo não respeita a lei, não respeita aquilo que tem que ser respeitado e começa a fazer as práticas erradas, né? Matança, guerra, ganância por poder, porque foi isso que corrompeu aquela humanidade naquela região e naquela época. E ainda assim hoje, né? O homem ainda passa por isso, né? Qual homem hoje que, né, que não é vaidoso, a mulher também que não seja, né? Isso é o que mais a gente vê por aí, principalmente quando a gente fala de questões políticas, não só no nosso país, como no mundo todo, né? Todo mundo querendo ali ser presidente, ser vereador, ser senador, né? Ser deputado, né? Muitas das vezes só pelo poder, porque dinheiro o camarada já tem, mas ele quer estar no poder, e muitas das vezes é pelo dinheiro também. Dificilmente, eu acho que em última instância você vai ver um candidato que vai pensar no povo, vai pensar em ajudar o povo, agregar e unir o povo. Então, quando Deus fala aqui sobre essa condição, é porque ele está triste com a humanidade, porque ele envia vários missionários aqui e todos falham com suas missões, né? Você não vê um que chegou a recuperar realmente toda a humanidade, não conseguiu. O último que teve, que nós tivemos, chama-se Jesus Cristo. Eu sou um seguidor de Cristo, tenho muita fé no meu Senhor, que eu considero gerente desse planeta Terra. Ele, coitado, ele perdeu a sua vida, os homens ainda mataram ele com sua maldade, mas foi preciso que ele morresse para curar o pecado do mundo. E ainda assim você vê que o mundo no Antigo Testamento era muito mais violento do que é no Novo Testamento. Ah, Marcelo, mas está tendo guerra agora, Estados Unidos, Irã, Iraque, a Rússia vai se envolver. Tudo bem, mas ainda são fatos que se tornam isolados diante do que acontecia no mundo naquela época, antes de Jesus Cristo, né? Por mais que esteja ruim para a nossa percepção hoje, a maldade ainda é bem menor do que era antigamente. Então Deus se acalmou e aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo como o regente aqui do planeta Terra, e a paz foi instaurada e gradativamente a gente vem evoluindo tecnologicamente. O homem, através do próprio homem, vem entendendo que é necessário a fé e que a fé sem a caridade ela não é nada e a gente não chega a lugar nenhum. Eu falei num vídeo anterior meu sobre a questão da cura, das doenças, né? Muitas das vezes você fica preso aí dentro de um hospital e achando que a cura está só nos medicamentos. São 50% de possibilidades de ser medicamentos e 50% espiritual. Então é a tua fé cura mais do que muito medicamento que você vê por aí. Então, gente, tenha fé. O que Deus está querendo dizer para a gente aqui, com essa passagem aqui de Jeremias 15:8, é que o homem precisa ter mais fé. O homem precisa acreditar no Deus em que ele acredita. Ele precisa ter fé no Deus em que ele acredita. A fé dele deve ser maior do que é hoje. Sabe? Ah, mas o meu problema é maior do que o do vizinho. Esquece o vizinho. Ah, mas o meu vizinho comprou um carro. Esquece o carro novo dele. Viva a sua vida. Se você não tem carro, essa é a sua realidade. Se você quer ter um carro, vai trabalhar.
vai plantar uma boa semente para você colher bons frutos. É assim que funciona a vida. Ah, Marcelo, mas é fácil você falar. Pô, não é fácil eu falar não, cara. Eu dei um relato aí, ó, há pouco tempo aí, falando parte da minha vida, do que passou comigo. Hoje, graças a Deus, eu colhi bons frutos na minha vida, né? Mas eu também lá atrás eu passei situações muito complicadas. Para quem não sabe, para quem não me conhece, né? É muito fácil julgar. Mas eu fui vendedor ambulante, eu vendi água de coco, bronzeador na praia, né? Não tem vergonha de falar não. Sabe, a minha primeira faculdade eu concluí com 21 anos de idade, vendendo água de coco, vendendo sanduíche natural. Minha irmã, com 7 anos de idade, subindo em cima de um banquinho para me ajudar, para passar a pasta no pão, para mim poder levar e vender. E eu fiz a minha história baseada no meu trabalho. Então, assim, eu não estou aqui querendo vender para vocês que tudo é muito fácil e maravilhoso, porque não é, porque a minha vida não foi. E o objetivo de eu estar relatando tudo isso para vocês é para te ajudar, para que você possa realmente subir mais um degrau, se dedicar mais. Sabe, se você quer ser alguma coisa na sua vida profissional, vai lá, se dedique. Ah, mas eu sou velho para estudar. Pô, você não é velho para estudar não, cara. Eu aqui posso falar para vocês, eu tenho 52 anos de idade, eu fiz 3 faculdades e ainda continuo estudando. Então, assim, eu sei que é difícil, às vezes tem filho pequeno, eu também tenho, né? Às vezes encontrar um horário para estudar não é fácil, eu sei que não é. Quantas e quantas vezes eu estudei sentado no banco do trem, indo para a escola, desculpe, para a escola, porque eu era professor na época de português, indo para a escola dar aula, indo para casa e vice-versa. Então, assim, não foi fácil, foi duro. Ah, tu nunca ficou desempregado? Fiquei sim, fiquei. 2 vezes eu fiquei desempregado na minha vida e sei que não é o melhor cenário. Então, esse que vos falo aqui tem experiência suficiente para te orientar, para que você entenda que tudo e todas as soluções dos seus problemas, só tem uma solução para os seus problemas, e essa é a fé em Deus. Aí você vai conseguir sair como eu saí, e eu espero que você saia. Então tenha fé, acredite no seu potencial, né, da tua fé, ore todo dia. Se está ruim, agradeça pelo que está ruim. Se está bom, agradeça pelo que está bom. E lute todo dia para você poder mudar de plataforma e sair da condição em que você se encontra nesse exato momento. Que é só assim que você vai vencer na vida. E vencer na vida não significa comprar um carro novo, comprar uma casa maravilhosa, um apartamento. Isso não é vencer na vida. Veja bem, no meu modo de ver, tá? Vencer na vida para mim é eu poder melhorar a minha moral, a minha ética, meus bons costumes. Vencer na vida é eu poder ver que aqueles que estão próximos de mim estão melhores ou igual a mim, né? Vencer na vida é ter a consciência de que eu estou contribuindo com o meu próximo, que eu estou conseguindo ajudar ao próximo. Agora, é claro, para que tudo isso possa acontecer, você tem que também conquistar o teu trabalho, talvez uma casa própria, uma tranquilidade de espírito baseado na fé, para você chegar a esses objetivos. Então é isso, pessoal. Eu passei por aqui hoje para deixar esse recado para vocês. Não desistam, vamos lá, vamos lutar, vamos acreditar na vida de vocês, vamos acreditar em tudo aquilo que você está passando na sua vida como dificuldade, que tem solução diante da palavra do Senhor. Acredite na tua fé. Se a tua fé está fraquejada, passa a orar mais todo dia, né? Na hora de acordar, na hora de dormir, tá? Passa a amar mais a sua esposa, o seu filho, que as coisas vão acontecendo gradativamente. É simples assim, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? E se você planta coisa boa, só vai colher coisa boa. Agora, se você planta coisa ruim, infelizmente, aí colhe coisa ruim, tá bom? É isso aí, vamos para a nossa oração de encerramento. Senhor, que o Senhor ilumine o coração de cada pessoa, cada humano nesse planeta Terra, colocando sempre a dúvida na hora de tomar uma atitude errada, que coloca a dúvida na cabeça dessas pessoas, para que elas possam não querer praticar o mal, que elas possam pensar antes de tomar uma atitude maléfica contra o seu irmão, Senhor. Que o Senhor possa abençoar todas as crianças que estão nos orfanatos, sem pai e sem mãe. Que o Senhor possa abençoar todos os idosos que estão aí nos asilos da vida, e que o Senhor possa dar cura a quem é de cura, Senhor, que estão nos hospitais enfermos nesse exato momento. Peço assim, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada família e que não falte o pão e a água para o nosso alimento do dia a dia. Amém. Amém, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Se inscreva no canal aí, tá? Amor e Paz.
se inscreva, dê o like, ative o sininho para receber novas notificações. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar vocês sempre e que a paz e a fé estejam sempre no seu caminho. Amém.